Eu também não sei não. Vamos lá. Então, gente, continuando. A célula sofreu transformação maligna, ela cresceu, ou seja, se proliferou. Quando ela tem o fator da malignidade, ela vai sofrer aí a invasão. Essa invasão ela vai poder ser local, né, ali nos tecidos adjacentes, mas a célula neoplásica ela pode disseminar e atingir a corrente sanguínea ou o sistema linfático ou as cavidades. Quando atinge as cavidades é o que a gente chama de semeadura. Que cavidades? O peritônio, né, a pleura. Muito raramente o pericárdio, certo? Muito raramente a gente tem metástase no coração. Então, esses locais por onde essa célula neoplásica pode disseminar é chamado de vias de disseminação, certo? E esse processo é o processo da metástase. Então, existem alguns fatores que predispõem para a metástase. Então, a agressividade, que está relacionado o quê? A taxa de mutação, a anaplasia, né? Ou seja, o nível de desdiferenciação daquela célula, o quão diferente ela é da célula original do tecido. E isso está diretamente relacionado a essa taxa de mutação. A célula vai ser mais diferente possível da célula original do tecido, quanto mais mutações ela acumular. E quanto mais mutações ela acumula, mais progressão tumoral ela sofreu, mais agressivo, mais maligno vai ser aquela neoplasia. Também temos aí associada a displasia severa, né? A displasia invasiva. Além desses fatores da agressividade, a gente também vai ter a velocidade de crescimento, que a gente também já discutiu lá no ritmo de crescimento. Quanto maior a velocidade de crescimento, maior a probabilidade dessas células neoplásicas invadirem áreas distantes através das vias de disseminação. Se ele está aumentando ali o tamanho, ocupando espaço, ele pode ter contato com uma das vias de disseminação, né? O tamanho do tumor também vai ser um parâmetro que predispõe à metástase. Quanto maior o tumor, maior a probabilidade dele invadir os tecidos locais e as células acabarem caindo nas vias de disseminação. E aqui a gente tem duas exceções importantes, que são a leucemia e o linfoma. Na leucemia, que é o câncer, né, no sangue das células hematopoéticas, e no linfoma, essas neoplasias já estão nas vias de disseminação. Então, a probabilidade, a exceção não, a probabilidade deles terem metástase é muito maior, porque eles já estão dentro das vias de disseminação. Eles não precisam atravessar a camada basal, não precisa sofrer uma mutação que vai secretar as enzimas que vão perfurar essa camada basal, nada disso, eles já estão lá. Tanto é que quando fazem algumas cirurgias de câncer de mama, a primeira coisa é a entrada dos linfonodos axilares, que eles chamam de sentinelas, que é para ver se foi drenada a célula para esse tipo. Exatamente, até mesmo os exames de rotina. Quando a gente está nos exames de rotina, ninguém pede só o ultrassom mamário, pede o ultrassom axilar, pede o ultrassom também da tireoide, que é justamente para observar a presença de uma massa que é suspeita. Então, nessa figurinha, é só para a gente finalizar essa parte em que a gente viu as características principais das neoplasias benignas e das neoplasias malignas. Então, a gente vê aqui, né, na neoplasia maligna, na neoplasia benigna, que esse tumor ele vai ser menor, né, ele vai ser bem delimitado pela cápsula, a gente observa o tecido em volta, que é esse colágeno, essa matriz extracelular, essas células inflamatórias que vão se acumulando em volta do tumor, certo? Ele vai ser bem diferenciado quando a gente observa o corte histológico. Obviamente aqui é um desenho, mas é para simular. Aqui é o tecido normal e as células que estão formando o tumor, vocês veem que elas também são alongadas, também são achatadas. Então nos tumores benignos a gente não tem um processo de desdiferenciação elevado, então não vai ter um impacto na funcionalidade daquele tecido e daquele órgão. Já quando a gente parte para analisar, né, uma neoplasia maligna, a gente já vê que é um tumor maior, né,
Porque a agressividade, o que favorece a ocorrência da malignidade é justamente a capacidade que ele tem de se proliferar de forma mais rápida. Ele acumulou mais mutações que favorecem essa proliferação, então ele vai ser maior, ele não vai ser delimitado, a gente não observa a presença de uma cápsula, a gente observa que as patas de caranguejo, né, que são esses escapes de células invadindo os tecidos. O crescimento é rápido, por isso que ele se torna um tumor maior. Pode metastizar e a gente vê, né, alta desdiferenciação ou pouca diferenciação. Então a gente vê as células do tecido normal aqui, ó, alongadas, e na região neoplásica, aqui é a região que está necrosando do tumor, na região em volta aqui da neoplasia, essas células elas já estão perdendo a sua morfologia, a sua estrutura, que é característica da anaplasia, e aqui, como tem uma desorganização do tecido, displasia também. Então vamos entrar nas bases moleculares da neoplasia, né? Porque elas vão ser fundamentais para compreender a neoplasia como um todo. Então, inicialmente, para que surja um tumor, é necessário que ocorra uma alteração genética, a transformação maligna que a gente viu. Que é nada mais, nada menos que uma mutação, que é o que vocês vão ver, todos os tipos de mutações que acontecem hoje de tarde. Então, essa alteração genética, ela não necessariamente ela vai ser letal. Se eu sofrer uma mutação que é letal, a célula vai se proliferar? Não, é uma mutação letal, ela vai morrer, né? Então, ela não prolifera. Então, o que pode essa alteração, que não seja letal, ela pode ou não alterar a função da célula, mas vai alterar alguma característica. Não necessariamente, é por isso que a gente viu na progressão tumoral que as células mesmo anaplásicas, elas têm níveis, né? Ela tem alguma diferenciação, depois ela vai perdendo mais essa diferenciação, até que ela está totalmente desdiferenciada. Então, não necessariamente a gente tem uma alteração da função logo de início, logo que ocorre a mutação. Mas ela vai alterar alguma característica dessa célula. E essa característica, ela está envolvida nessa capacidade de ocorrer a neoplasia, que é a proliferação. Então, essa característica, ela vai ser em genes da regulação do ciclo celular, né? Genes que ativam constantemente o ciclo celular para que essa célula se divida, como as ciclinas, as CDKs, vocês lembram? Tem também a proteína RB que a gente vai ver. Ou então, essa alteração ela pode ter acontecido em genes de reparo. Então, quando há a replicação do material genético dentro da célula, a P53, né, ou a RB reconhece essa alteração, esse dano que foi causado, e aí ou repara ou desencadeia a morte celular programada, a apoptose. Se eu tiver uma mutação na P53 e ela não conseguir atuar, esse dano ele vai se tornar permanente, né? Que é a primeira etapa lá da carcinogênese, que é o processo de iniciação. É quando o dano, a mutação, ela se torna permanente. Então, esses genes, essa característica que surge nessa mutação, por mais que ela não afete a funcionalidade da célula, ela vai afetar a capacidade que essa célula tem de se proliferar, gerando a neoplasia. De modo que a alteração nos fatores que controlam a divisão celular favorece que essa célula sofra uma expansão clonal, a multiplicação, né, replicação, o que permite que outras mutações nesse processo acabem se acumulando, acarretando na angiogênese, na metástase, ou seja, a ocorrência de eventos progressivos, fenotípicos e genéticos. Então é importante que a gente consiga associar que na formação das neoplasias a gente tem o acúmulo de mutações, ou seja, a progressão tumoral, que são eventos progressivos de base genética, mas todas essas mutações, como qualquer codificação do material genético, vai acarretar em uma mudança em alguma proteína, né?
Então, além das bases genéticas, a gente vai ter as bases fenotípicas, que é aquilo que o material genético codifica, são as características da célula, as características do indivíduo. Então, a cada mutação que acontece, eu tenho uma alteração do material genético e eu tenho uma alteração do fenótipo dessa célula, desse tecido, desse organismo. Então, os principais genes de regulação afetados são os proto-oncogenes, que são ativados quando a célula entra no ciclo celular. Então, na neoplasia, esses proto-oncogenes, eles são ativados constitutivamente. Enquanto os genes supressores de tumor, os genes de reparo do DNA e os genes indutores da apoptose identificam os erros e atuam, né? Eles são afetados de forma a perderem a sua funcionalidade. Será que esse é melhor? Acho que talvez sim, porque ele é Epson. Vocês querem trocar? Deixa eu pausar aqui. Então, os principais genes de regulação afetados são os proto-oncogenes, ativados quando a célula entra no ciclo celular. Na neoplasia, esses proto-oncogenes são ativados constantemente. Então, ela está sempre no ciclo celular, está sempre se dividindo. Enquanto os genes supressores de tumor, os genes de reparo do DNA e os genes indutores da apoptose, que são aqueles que identificam quando há algum erro e vão atuar tentando resolver aquele erro, eles vão ser afetados de forma a perderem sua funcionalidade. Então, ou a gente tem um estímulo do ciclo celular, dos reguladores do ciclo celular, ou a gente tem um defeito naquelas proteínas, naqueles genes que são responsáveis por identificar problemas na célula, tá? Então, os mecanismos envolvidos na formação da neoplasia são diversos, né? É muito importante conhecer os mecanismos porque os tratamentos eles estão diretamente associados aos mecanismos. Então, nós temos aí dentro desses mecanismos várias separações, né? Então, nós temos a capacidade de autossinalização ou autossuficiência para proliferação. Então, a célula ela consegue secretar para si própria os fatores de crescimento que induzem a proliferação, ou elas conseguem ativar constitutivamente, ou seja, sempre os receptores que recebem o sinal dos fatores de crescimento, então elas estão sempre sinalizando para a proliferação. Como elas são independentes? Sim, por isso que elas são... Deixa eu falar deixa pra lá. Quase, mas foi assim, ó. Quase saiu um palavrão, mas eu segurei. Então, a gente também tem dentro dessas células neoplásicas a insensibilidade a inibidores de crescimento, certo? Que a gente vai ver que tem várias vertentes dentro dessa insensibilidade. Temos a alteração do metabolismo celular, também como característica das células neoplásicas. A capacidade de evasão da apoptose. Está sendo reconhecido um erro no material genético ou algum problema mesmo da célula. Identificou que a célula é tumoral, mas ela não é desencadeada para a morte celular programada porque ela tem mecanismos de evasão dessa apoptose. A imortalidade é o que a gente diz que as células são imortais, né? Que elas vão se replicar eternamente. Então a gente vai ver que tem algumas derivações dentro desse termo, tá? A angiogênese também é característica das células neoplásicas, que foi o que a gente vem discutindo desde o início. Ela precisa do estroma de sustentação que envolve o processo da angiogênese para fornecer os suprimentos. Tem também as células neoplásicas potencial de invasão e de metástase e temos também a capacidade delas de evadir o sistema imune, tá? É importante que vocês entendam que a gente não vai ver completamente detalhado o que está aqui, porque seria impossível, tá? Era gigantesco o conteúdo, não tem como. Então eu tentei condensar o conteúdo para que vocês compreendam os aspectos gerais. Então aqui é o que a gente está vendo, né? A neoplasia, e aí a gente vai ter dentro dessas células neoplásicas a capacidade de evadir o sistema imune, a capacidade de sintetizar, de secretar o estroma de sustentação, que envolve desde a matriz extracelular até o processo da angiogênese.
a desregulação do metabolismo celular, resistência à apoptose, né? Mecanismos de evasão da apoptose, mesmo que se identifique o erro, ela não vai ser destruída porque ela tem esses mecanismos. A angiogênese para ajudar na nutrição desse tumor, a ativação da invasão e da metástase, a inflamação que também vai contribuir nesse processo tumoral, fazendo com que ele tenha uma progressão mais lenta e seja identificado justamente quando ocorre a sintomática. A capacitação da imortalidade, né? Essas células elas podem se replicar indefinidamente, que a gente vai já ver que não é bem assim. Oi. Qual foi a relação que eu não entendi? Inflamação, promotora tumoral e reação lenta? Que a inflamação, ela não está ali atuando, matando certas células, mantendo aquele equilíbrio, e é justamente por esse equilíbrio entre células que se proliferam e células que são destruídas do tumor, que a gente tem um longo período até que a gente tenha a sintomatologia. E isso vem da atuação dessas células do sistema imune, principalmente aí do processo inflamatório. Então vamos lá. Inicialmente nós vamos aí definir a autossuficiência em proliferação, ou seja, a autocapacidade que a célula neoplásica tem de se proliferar. Então a autossuficiência de proliferação das células cancerosas geralmente é fruto de mutações de ganho de função que convertem proto-oncogenes em oncogenes, né? Que são os genes que favorecem aí a formação do tumor. Então, os oncogenes, eles vão codificar proteínas chamadas de oncoproteínas, que promovem o crescimento celular, mesmo na ausência de sinais de promoção do crescimento. Então, a gente viu lá na aula de mitose, né, do ciclo celular que eu dei para vocês, que para que a célula entre em G1, ela precisa que certos sinalizadores se liguem lá ao receptor da célula para que ela entre no ciclo celular, entre em G1. Se a gente não tem essa sinalização, a célula não entra em G1, não entra na divisão celular. Mas nas células neoplásicas, graças à formação dos oncogenes com as mutações, não precisa desses sinais de crescimento, certo? A célula ela consegue se proliferar sem esses sinais. Então, em condições fisiológicas, como é que acontece a proliferação celular, né? Em condições normais, saudáveis. Primeiro, a gente tem a ligação de um fator de crescimento ao seu receptor específico na membrana. Quando esse fator de crescimento ele se liga ao seu receptor, ocorre a ativação transitória e limitada do receptor do fator de crescimento, que, por sua vez, ativa várias proteínas transdutoras de sinal no folheto interno da membrana. E o que é muito importante aqui? Essa ativação ela é transitória e limitada. É realmente quando a gente tem um sinal de um reparo tecidual, né, de fechar ali determinada lesão. Então esse sinal vem, se liga ao receptor. Quando ele se liga ao receptor, ativa o receptor e ele desencadeia uma cascata de sinalização dentro da célula. Terceira etapa vai ser justamente a transmissão do sinal traduzido através do citossol, da cascata que aconteceu ali no citossol, para chegar no núcleo. Então, a transdução do sinal, fator de crescimento ligou, ativou o receptor. Receptor ativado, ativou a cascata dentro do citoplasma. Aí, a terceira etapa é a transmissão dessa informação da cascata do citoplasma para dentro do núcleo. Ou seja, é de fora para dentro, né? É, exatamente. Então, por meio dos segundos mensageiros ou por uma cascata de moléculas de transdução de sinal. Também é uma via de transdução de sinal, da mesma forma que acontece dentro do citoplasma, só que são outras vias que vão transduzir o sinal para o núcleo. Chegou lá no núcleo, nós temos a quarta etapa, que é a indução e a ativação de fatores reguladores nucleares que iniciam e regulam a transcrição do DNA e a biossíntese de outros componentes celulares que são necessários para a divisão celular. Ou seja, essa transdução do sinal que chegou lá no núcleo vai ativar fatores reguladores que vão se ligar ao promotor de determinados genes que estão envolvidos no quê?
na síntese de moléculas que estão relacionadas à duplicação de organelas, à duplicação do conteúdo celular, a síntese de fosfolipídios para aumentar a concentração da membrana, para ela poder se dividir em partes iguais. É também a síntese das histonas, porque quando for ocorrer o processo da divisão, esse outro material genético que replicou, ele precisa condensar nas histonas. Então, é o processo de duplicação do conteúdo, das organelas, certo? Então, vai ativar esses determinados genes para que aconteça a duplicação desse conteúdo. E a quinta etapa da proliferação celular normal, a gente tem a entrada e progressão da célula no ciclo celular, resultando em divisão celular. Aqui a gente fala muito da duplicação do conteúdo celular, mas isso aqui também está dentro do quê? Ciclinas, né? Quinases dependentes de ciclina, que são aquelas que vão coordenar os pontos de checagem do ciclo celular. Então, é aquela ciclina que vai sinalizar para que a célula de fato entre no ciclo celular. Depois, quando vai passando as etapas, para que a célula entre na mitose de fato. Então, essa parte aqui da transcrição do DNA, além da síntese, né, de duplicar o conteúdo para que a célula se divida em duas iguais, também está relacionada ao processo de ativação em si do ciclo celular. Então, a célula entrou, recebeu, expressou as proteínas necessárias para que o ciclo celular acontecesse. Então, a célula entrou nesse ciclo celular e vai resultar na divisão celular. Teve o sinal, resultou na divisão celular. Isso é a condição normal. Portanto, para que as células neoplásicas tenham autossuficiência de proliferação, alguma dessas 5 etapas ela vai precisar ser afetada. Então, por exemplo, na primeira etapa, né, que é quando a gente tem os fatores de crescimento sendo liberados, nas células neoplásicas, elas vão secretar seus próprios fatores de crescimento. Ou até mesmo induzir as células estromais, né, do microambiente tumoral a secretar esses fatores de crescimento. Isso vai acontecer, né, em sua maioria de forma ou endócrina ou parácrina, mas a maioria acontece de forma parácrina. Essas células da matriz extracelular secretam esses fatores de crescimento que vão se ligar aos receptores das células neoplásicas e elas conseguem proliferar. Porém, é importante que vocês compreendam a conexão. As células neoplásicas vão secretar determinada substância que atua lá na célula da matriz extracelular para que ela secrete o fator de crescimento, né? Então, são interdependentes. Em condições normais, as células que sintetizam o fator de crescimento não expressam o receptor cognato, né? Que é um fator, por exemplo, professora, então essas células da matriz extracelular, elas estão secretando o fator de crescimento, então elas também vão se proliferar absurdamente e virar uma neoplasia. Não, porque a maioria das células que secretam o fator de crescimento não possui o receptor para se ligar a esse fator de crescimento, certo? Então elas de fato secretam para as células neoplásicas. E quando essa alteração ela vai entrar ali na etapa 2, né? Então, muitos dos inúmeros receptores do fator de crescimento funcionam como oncoproteínas quando são mutados. Então, essas mutações elas acabam tornando esses receptores constitutivamente ativos, ou seja, eles não vão ser dependentes dos fatores de crescimento. Então, ele é como se eu tivesse o fator de crescimento aqui, o receptor. Eu tenho um receptor e aqui é o fator de crescimento. É como se automaticamente com a mutação ele já tivesse o fator de crescimento direto ali conectado nele. Então está sempre ativando a proliferação. Ou se esse receptor não for constitutivamente ativo, né, não é constitutivamente expresso, ele está expresso na membrana, ainda o torna dependente da ligação com o fator de crescimento. Ele está constitutivamente ativo. Ou então, além da ativação constante, apresenta superexpressão,
para fatores abundantes. Por exemplo, existe o fator de crescimento da epiderme, que como a gente tem que proliferar a epiderme constantemente, esses fatores estão sempre sendo secretados, ou seja, acabam aí, né, caindo na corrente sanguínea. Então, eles expressam receptores para esses fatores de crescimento que são secretados em abundância no organismo. Então, ou ele tem receptores sempre ativos, ou eles superexpressam receptores que vão ter sempre contato com o fator de crescimento, porque esse fator de crescimento é produzido em abundância. Vocês entenderam? Quando vai para a terceira etapa, né, o que é que pode afetar? Mutações em genes que codificam os componentes das vias de sinalização ali do citoplasma. Então, é a transmissão de sinal ao núcleo por moléculas transdutoras de sinal, que é o que a gente chama de sinalização downstream, certo? Dos receptores. Então, a gente tem duas oncoproteínas importantes na categoria de moléculas de sinalização, que é a RAS e a ABL. A ABL, ela é uma oncoproteína que funciona fusionada. Quando ela está sozinha, ela não tem papel nenhum dentro da célula neoplásica. Mas quando ela se fusiona ao BCR, ela vai ficar constitutivamente expressa e vai estimular sempre a proliferação. Essa ABL é uma oncoproteína que sinaliza lá no núcleo, na transdução do sinal, para a proliferação, para a entrada da célula no ciclo celular. Então, essa ABL, ela sempre sinaliza para que a célula, quando ela fica aqui, né, complexada, fusionada com o BCR, ela sempre sinaliza para a célula entrar nessa proliferação. Em condições normais, essa proteína RAS oscila entre o estado de transmissão de sinal ativado e o estado não ativado, que é o que a gente chama de quiescente, ou seja, sem o sinal do receptor ativo, né? Quando ela recebe o sinal do receptor que se ligou a um fator de crescimento, ou um receptor, né, que já seja constitutivamente ativo, quando a célula vai acumulando as mutações, né? Então, esse receptor ativo, ele vai desencadear a transmissão de sinal pela RAS, tá? Na neoplasia, a RAS está ativada constantemente, sinalizando para vias interligadas, as quinases, né? Que convergem para o núcleo e alteram a expressão de genes que regulam a proliferação, especificamente a regulação do ciclo celular, como o MYC, certo? Então, essa RAS ativada constantemente, ela não vai precisar receber nenhum sinal de fator de crescimento, ela não precisa que exista um receptor constantemente ativado, ela mutada, ela está ativa constantemente e não é ela que transmite o sinal na via até o núcleo, então ela constantemente ativa, ela está sinalizando para as quinases que convergem lá para o núcleo. Que quinases são essas? Todos os processos de transdução de sinal, eles envolvem fosforilações e desfosforilações. E quem é que realiza fosforilação e desfosforilação da química, né? Quinases, tá? Então, essa RAS, ela está relacionada a esse processo de ativação porque ela ativa essas quinases, que vão ativando toda a cascata para que se faça a transdução do sinal até o núcleo e ative o ciclo celular. Quem são as RAS? São proteínas, são genes? As oncoproteínas, ó, que a gente diz aqui. Dessas que vão atuar na transdução de sinal para o núcleo, existem duas principais. A ABL, que atua, né, nas células neoplásicas complexadas, e a RAS, tá? Pronto, então a RAS na célula neoplásica, ela está sempre ativada, sempre ativando o ciclo celular. Por quê? Porque as quinases que ela ativa vão favorecer a expressão das ciclinas, né? Então, aqui é G1 ciclina, G1S ciclina, G2M. Então, todas elas vão ser ativadas a sua expressão, ou seja, vão permitir que o ciclo celular aconteça, ou seja, a divisão, a proliferação dessa célula. Ciclina não é o mesmo que sinase, tá? Não.
Ciclina é aquela do ciclo celular, que vai ativando etapa por etapa do ciclo celular. As quinases realizam processo de fosforilação e desfosforilação, que é um processo de inativação e ativação, tá? Professora, sobre essa ativação e ativação, nem sempre a forma ativa de uma proteína aí vai ser a fosforilada. Não, né? Nem sempre. Varia de proteína para proteína. Pode ser que uma quinase ela ative uma proteína desfosforilando, ou pode ser que ela ative fosforilando. Vai depender de cada um. São proteínas que vão aumentar a amplificação? Isso. Essas quinases elas vão como se fossem ativando as vias de transmissão de sinal até o núcleo, e essa ativação faz com que ocorra a expressão de genes que favorecem a proliferação, né? Que genes são esses? Genes que codificam para as ciclinas, que a gente viu lá do ciclo celular, para a APC, né? E também, principalmente, para o MYC, né? Para esse MYC. Então, é o que a gente tem aqui. O mecanismo da RAS é esse, né? A gente tem, em condições normais, a ligação do fator de crescimento ao receptor. Esse receptor se torna ativo. Quando ele está ativo, ele vai ativar a RAS. A RAS desencadeia toda uma cascata de transdução de sinal para o núcleo. E isso acontece principalmente através de duas vias, né? A gente tem essa via PI3K, KT, e tem essa via que é principalmente conhecida pela AMAPK, certo? Isso aqui vocês não precisam, né? Porque é detalhe demais. Mas ele tem essas principais vias para traduzir o sinal. Quando ele vai ativando, né, essas quinases aqui, que vão ativando essa transdução de sinal, chegou no núcleo, ativou a transcrição de genes. Qual o principal gene que é ativado? O gene MYC, tá? Que vai codificar para a proteína MYC. O que é que essa proteína faz? Ela induz a progressão do ciclo celular. Ah, professora, vai codificar só para a proteína MYC? Não, gente, é o principal. Vai codificar para ciclinas, né? Para CDKs dependentes de ciclinas, tudo aquilo que vai garantir a progressão dessa célula ao ciclo celular, ou seja, a proliferação. Quando a gente tem a mutação desse gene, desse proto-oncogene, ele se transforma num oncogene, ou seja, vai codificar para a oncoproteína RAS, que está constantemente ativa. Então, ela está sempre ativando uma das duas vias de transdução de sinal para o núcleo, que vai transcrever a informação do gene MYC no RNA mensageiro e aí traduzir na proteína MYC, que vai ativar o ciclo celular proliferação. E quando essa autossuficiência afeta a quarta etapa, né? Então, a gente tem mutações que afetam os genes reguladores da transcrição do DNA, como os oncogenes MYC, que é o principal. Em vez da mutação acontecer lá no RAS e afetar a ação do MYC, ocorre diretamente no MYC, né? Além disso, também pode acontecer em todos esses outros genes, que funcionam como fatores de transcrição, que regulam a expressão de genes, que promovem o crescimento, como as ciclinas e as CDKs. No caso, esses oncogenes, eles estão no núcleo, né, da célula, ou não necessariamente? Se é um oncogene, ele está no núcleo, porque ele está ali no DNA, né? Mas a proteína codificada por ele, por exemplo, o oncogene da RAS, em itálico, né, que é um gene, ele vai codificar a proteína RAS ativa, que está mutada, e ela vai lá para o citoplasma para fazer a transdução do sinal até o núcleo. Então, esses genes, principalmente o MYC, é quem vão, como fatores de transcrição, ativar ou aumentar a expressão dos genes que codificam para as ciclinas e para as quinases dependentes de ciclinas, que estão envolvidas no ciclo celular. E quando afeta a quinta etapa, né? Como a gente viu lá na aula de ciclo celular, a gente tem alguns pontos de checagem. E existem dois pontos de verificação que são os principais do ciclo celular. Um é a transição G1S, que é o que a gente chama do ponto de restrição, né? E o outro é aquele G2M, certo? Que vão ser rigorosamente regulados
por um equilíbrio entre fatores promotores do crescimento e fatores de supressão do crescimento, bem como por sensores de danos ao DNA. Quando esses danos são identificados, se bloqueia o ciclo celular ou para que ocorra o reparo, né? Se esse reparo não for possível, vai desencadear a apoptose da célula, certo? Então, as checagens que a gente viu lá no ciclo celular é que vão sinalizar para que o ciclo celular aconteça ou não. Se eu tenho mutações, né, nessas proteínas aqui dos pontos de checagem, elas vão favorecer a não checagem dos erros, né? Sejam erros no material genético ou porque não tem a duplicação do conteúdo celular, não conseguem os pontos de verificação checar esses erros. Então a célula vai proliferar mesmo assim por conta de mutação nesses genes que estão diretamente envolvidos no ciclo celular. Uma vez que as células passam pelo ponto de restrição, G1S, elas estão empenhadas em passar pela divisão celular, em especial com a replicação do DNA, né? A transição entre G1 e S não é a fase de síntese. Então, a partir do momento em que o ponto de restrição ele sinalizou positivamente para que continue a progressão no ciclo celular, já iniciou a replicação do material genético, tá? Não, ainda pode ter volta. A gente não tem o ponto de checagem G2M, que a gente viu lá na aula, que ele é muito importante, que tem processo de reparo também, então ainda tem volta. Ainda há esperança. Portanto, os defeitos no ponto de restrição G1S são particularmente importantes no câncer, pois eles direcionam o aumento da divisão celular. Todos os cânceres parecem ter lesões que desativam o ponto de restrição G1S. Então, a partir do momento que iniciou a replicação, já direciona para a divisão celular, para a proliferação daquela célula neoplásica, tá? Além da autossuficiência gerada em todas aquelas possíveis etapas do processo de multiplicação, de proliferação de uma célula, nós temos também a insensibilidade a inibidores, certo? Inibidores de crescimento. Então, em condições normais, os produtos dos genes supressores de tumor aplicam freios à proliferação celular. Promove, por exemplo, a entrada da célula em G0, né? A perda do potencial de replicação, a senescência não replicativa, que é como se fosse uma inativação, e a apoptose. Se eles identificam um erro, essa célula ela está com uma mutação no DNA, ela está com uma alteração aqui, um erro. Então, eu preciso ativar o meu gene supressor de tumor para que ele impeça a proliferação dessa célula. Isso, em condições normais, ele vai atuar assim. Nas neoplasias, as células perdem tais genes, tornando-se refratárias à inibição de crescimento, simulando os efeitos promotores de crescimento dos oncogenes. Se eu não tenho ninguém para inibir a proliferação, se eu não tenho um gene supressor de tumor, por exemplo, eu vou conseguir aí, independente de erros, danos, eu vou conseguir me proliferar, tá? O RB é um gene supressor de tumor do ciclo celular que é inativado direta ou indiretamente na maioria dos cânceres humanos. E não só, isso aqui é para vocês compreenderem a próxima figura, tá? No retinoblastoma. Então, essa proteína RB, ela foi identificada como um gene supressor de tumor mutado no retinoblastoma, mas ela é característica de vários outros cânceres, tá? Por isso que eu coloquei isso. Então, nas células neoplásicas, esse gene, ele vai ser mutado, que é uma inibição da ação dele. Então, vocês vão já ver na imagem que para que esse gene, ele tenha essa mutação, ele fique inativo, ele vai precisar de 2 mutações
Quando na forma esporádica, ou seja, ambos os alelos devem ser desativados. Então eu tenho um cromossomo, né? Tem um cromossomo aqui, o pazinho, né, das cromáticas. Então eu tenho um alelo A, o alelo A. Eu vou botar recessivo, né, que é o mais comum. Então eu tenho Azinho e Azinho. Se eu sofrer uma mutação que inibe essa proteína RB, eu ainda tenho uma célula normal, porque eu tenho um alelo aqui dominante que é normal. Agora, se por exemplo o indivíduo for todo recessivo, se uma mutação destrói esse aqui, ele vai ser, se ele for recessivo, né, ele vai ser anormal. Se a mutação destrói o dominante, então ele vai ser Azinho, ele vai ser normal. Então eu preciso que aconteçam duas mutações no caso esporádico, para que a gente tenha a inibição dessa proteína RB. Que a gente vai já ver, vai ficar mais fácil na figura. Já quando eu tenho uma mutação na forma familiar, uma única mutação vai ser suficiente para eliminar um dos alelos, que é o alelo normal, e aí a doença, o câncer, vai se manifestar. Então observem aqui, ó. Oi. A anomalia se manifesta em homozigose recessiva. Ela pode se manifestar em homozigose recessiva se ele receber dos dois, né? É muito azar. Normalmente vem em heterozigose, certo? E aí, caso aconteça, por exemplo, vou mostrar aqui, né? Na forma familiar inicialmente. Tá aqui o pai, tá aqui a mãe. A mãe normal, ó, amarelinho. Quando ela fez lá a formação do óvulo, veio um azão, tá? Que é o normal. Enquanto do pai veio, né, um azinho, que é o anormal. Então o indivíduo heterozigoto, como ele tem um alelo normal, ele vai permanecer normal. Se em determinado momento a gente tem fatores ambientais, né, que acarretam em uma mutação que vai ou modificar esse azão, esse amarelo para vermelho, ou até mesmo destruir, né, esse alelo normal, eu só fico com um alelo azinho. Se não tem mais a presença do alelo normal, vai apresentar a doença, vai apresentar a neoplasia, certo? Então, nessa situação aqui, ele recebeu um alelo normal e um alelo mutante, tá? Então, ele precisou que ocorresse uma única mutação para destruir o alelo normal e ele ficar só com o alelo mutante, ou seja, desenvolver a doença, tá? A partir do momento em que não tem nenhum alelo normal, a pessoa vai desenvolver a doença. Na forma esporádica, ou seja, que não provém aqui da família, que vai ter envolvimento direto só de fatores carcinogênicos, né, fatores mutantes, a gente tem a célula da mãe, né, formando o óvulo, a célula, o espermatozoide do pai, aqui, todos dois normais, né? Então a célula tá ali passando pelo processo, em determinado momento ela se expõe a uma mutação. Essa uma mutação converteu o genótipo dele, que era azão, em azinho. Ele vai manifestar a doença assim? Não, porque ele ainda tem um alelo normal. Então ele tem que sofrer a segunda mutação para que os dois alelos se tornem recessivos e ele manifeste a doença. Entendeu? É uma característica de todos os genes supressores, eles só são inibidos se cruzarem duas? Não, é RB. É RB. Cadê o bichinho, hein? Aqui o meu. Esse aqui. Eu não sei não. Então, a função da proteína RB vai ser aí atuar em P16, nas ciclinas D, CD4, CDK4. É importante que vocês entendam, quando a gente viu lá o ciclo celular, que vocês já acharam difícil, aquelas ciclinas e aquelas CDKs, elas são
o macro, né? Nós temos outras ciclinas, outras CDKs mais específicas ainda, que estão mais direcionadas à proliferação da célula, né? Então, a função da proteína RB é regular esse ponto de restrição G1S. É o portal através do qual as células devem passar antes que a replicação do DNA se inicie. Então, na fase G1, diversos sinais são integrados para determinar se a célula deve progredir através do ciclo celular, ou seja, se proliferar, que é a característica do câncer, ou sair do ciclo celular e se diferenciar. Então, a diferenciação, ela não vai fazer com que ocorra a anaplasia, né? Não é a anaplasia. A anaplasia é a desdiferenciação. Se eu não tenho anaplasia, eu não tenho malignidade. Então, se eu tenho a regulação, o controle do ciclo celular, eu não vou ter o desenvolvimento da neoplasia. E vai ser justamente a RB quem coordena essa determinação, se a célula vai continuar no ciclo celular ou não, lá na fase G1. Então, a gente tem aqui os fatores de crescimento, né? Esses fatores de crescimento vão atuar ativando as ciclinas que regulam o ciclo celular, que vão atuar na proliferação da célula. Essas ciclinas CDKs ativam quinases que vão hiperfosforilar a RB. A RB hiperfosforilada, ela atua como fator de transcrição de genes da fase S, que é o que? A progressão do ciclo celular. Então, eu tenho um fator de crescimento, eu ativo as ciclinas, as CDKs, que vão hiperfosforilar a RB. Essa RB hiperfosforilada vai atuar como fator de expressão das proteínas envolvidas no ciclo celular na proliferação. Quando eu tenho inibidores de crescimento, eles não vão ativar as ciclinas e as CDKs, as quinases. Se ele inativa, se ele não vai ativar, ele vai o quê? Hipofosforilar. Então, ele vai ficar pouco fosforilado. Quando ele está pouco fosforilado, o RB, ele fica numa forma complexada, que impede, né, na realidade, né, morfologicamente, ele vai favorecer essa forma, a interação com outras proteínas, mas no contexto geral, ele impede que ocorra a ativação dos genes da continuação do ciclo celular. Dos genes que vão dizer, pode entrar na fase S, pode progredir com o ciclo celular. Então, esse é o papel do RB. E o que acontece? Se eu tenho, né, aqui um RB mutado, um RB que está sempre ativo, sempre hiperfosforilado, ele sempre vai estar atuando como fator de transcrição dos genes do ciclo celular. Então, ele favorece que a célula permaneça no ciclo celular, ou seja, permaneça se proliferando, tá? Então, aqui são as condições normais. Quando a gente tem um inibidor de crescimento, vai inativar as ciclinas, consequentemente inativa o RB, então não prossegue o ciclo celular. Quando a gente tem a mutação, esse RB ele vai ser ativado pela hiperfosforilação e aí ele vai promover o ciclo celular constante. A formativa dele não é sem a fosforilação, porque ele vai inibir, já que ele é um supressor. Não, Pera, agora. Deixa eu pensar. Aqui ele vai inibir. Isso, aqui. Não, ele tá. Aqui ele tá ativo, Aqui ele está ativo, quando ele está ativo, ele inibe. Quando ele está inativo, é isso mesmo. Quando ele está ativo, ele inibe. Quando ele está inativo, que é hiperfosforilado, é que ele vai permitir a proliferação, tá? Então, quando ele está ativo, mais uma vez, porque eu confundi. Então, quando ele está aqui ativo, inativo, quando ele está inativo, ele não vai favorecer a progressão ao ciclo celular. Quando ele está... Meu Deus do céu, não estou...
Aqui é ativo, aqui é inativo. Pronto, quando está ativo, ele não favorece a proliferação, basicamente. Quando ele está inativo, ele favorece a proliferação, tá? Mas do mesmo mecanismo, ele vai atuar como fator de transcrição. Se ele está ativo, ele não atua como fator de transcrição. Se ele está inativo, ele atua como fator de transcrição. Porque ele perde essa conformação, tá? Isso aqui dá, e dormir 6 horas da manhã e não sabe mais nem o que está falando. Outro tipo, né, de gene supressor de tumor, além do RB, é o TP53, que é a P53 que é conhecida, né? Então, o TP53 é um gene supressor de tumor mutado com frequência em cânceres humanos, da mesma forma que a RB. Cerca de 70% dos cânceres, quando são analisados, apresentam a mutação do TP53. Outra coisa também, além de poder, né, eu quero já deixar claro para vocês, além da mutação, ela poder ocorrer diretamente no TP53, que é o próprio gene supressor de tumor, a mutação ela também pode acontecer no inibidor do gene supressor de tumor. Então, por exemplo, ocorreu que é o MDM2. Então, ocorreu uma mutação no MDM2 que ele está sendo super expresso. Qual é o papel dele? Inibir a P53. Então, ele vai inibir a ação da P53. Então, se houver um dano no material genético da célula, a P53 não vai poder atuar em cima desse dano, porque ela está inibida pelo MDM2. Então, a proteína P53 é um fator de transcrição que impede a neoplasia por meio de 3 mecanismos. Quando ela reconhece o problema, ela pode ativar a parada do ciclo celular temporariamente, que é o processo de quiescência. Então, ela vai ali, para agora o ciclo e repara o erro que aconteceu, certo? Então, esse é o primeiro mecanismo, a quiescência. Ou ela pode induzir a parada permanente do ciclo celular, que é a senescência. Em vez dela induzir a parada para que ocorra o reparo, ela já induz a parada de vez. Isso acontece muito quando essa mutação, quando essa alteração, ela é mais extensa, ela é mais grave. Então, não tem como reparar. Então, não adianta eu dar um tempo para a célula, porque de qualquer forma ela não vai conseguir reparar. Ou ela pode desencadear direto a morte celular programada. A célula não vai conseguir reparar de jeito nenhum. Em vez de eu desencadear a senescência, eu vou desencadear logo a apoptose. Então, basicamente, o RB ele é um sensor dos sinais externos, né? Porque ele espera lá o sinal dos inibidores de crescimento, enquanto a P53 é um monitor central de estresse interno, que ela está checando ali alterações do material genético da célula diretamente. Então, existem alguns estresses que disparam a ação da P53. Então, por exemplo, a célula em anóxia, MYC ou RAS descontroladas, né? Então, a expressão elevada da MYC, ela não vai ativar ciclinas e CDKs, ou seja, vai favorecer a entrada do ciclo celular, a proliferação da célula. Então, se está descontrolado, a P53 lê isso como um alerta. Então, ela já vai procurar o problema para tentar solucionar. Dano à integridade do DNA, ela também faz parte do processo de checagem, né? Lá no ciclo celular, que a gente sabe que tem a checagem principal é o sistema de edição da DNA polimerase, mas a P53 também vai checar se essa replicação ocorreu de forma correta, tá? E aí, dependendo do nível, ela vai desenvolver a quiescência, a senescência ou a própria apoptose. Então, ela vai atuar antes da replicação, lá em G1, e quando é em G1, ela vai induzir os genes de reparo, por isso o processo de quiescência temporário, tá? Ou ela pode atuar após a replicação. Então, ela atua tanto antes, por exemplo, a célula está aqui, ela não está entrando no ciclo celular, ela sofreu uma mutação. A P53 pode identificar essa mutação que aconteceu nessa célula, entendeu? Então, aí ela vai atuar no nível do G1 ou G0 para induzir os genes de reparo daquela mutação que aconteceu na célula que está ali parada, né? Nossa célula normal, não uma célula que já se transformou em neoplásica, tá?
Da mesma forma, ela também pode atuar, que é o que eu acabei de mencionar, após a replicação. Então, da mesma forma que tem o sistema de edição da DNA polimerase, a P53 também vai verificar se a replicação ela foi feita de forma correta. Se não foi, ela vai permitir o reparo através da senescência. Se não pode reparar, ela já vai desencadear a apoptose. Então, o processo de quiescência ele só vai acontecer para células que sofreram alteração, mutação no seu DNA no processo normal. O DNA está lá na célula paradinho, recebeu uma radiação ultravioleta, sofreu uma mutação, tá? Já a senescência e a apoptose vai ser a ação da P53 após a replicação. Então é quando aquele material genético, no processo de replicação, teve um erro e não a mutação por um agente carcinogênico. Então foi um erro do processo de replicação. Então ela tem duas atuações: antes de fato da divisão e antes da replicação, e aqui de fato após a replicação, tá? É da DNA polimerase. Na replicação, quem faz a replicação, né, a DNA polimerase, ela tem um sistema de edição. Caso ela, na hora que ela estiver polimerizando os nucleotídeos, se ela errar, ela consegue voltar e corrigir. Foi o que a gente viu lá na aula de ciclo celular. Ela volta e corrige, ela tem a capacidade de edição. Ao mesmo tempo que ela vai botando os nucleotídeos, ela vai vindo para trás para ir checando se ela está botando direitinho. Se a partir do momento que ela dá uma volta para trás e vê que está errado, ela consegue corrigir, né? A P53 é quando a replicação finaliza. Então, depois que aconteceu a replicação, se a gente tem um erro na replicação que foi feita, ela consegue ativar os genes de reparo e aí vai ativar, se for possível o reparo, né? Tudo bem. Se não for possível, ele pode desencadear a senescência ou a apoptose. De tarde? Eu acho que não, só tinha 12 páginas. Quem é que vai dar a aplicação? A Bárbara, não. Não, é só a partir da semana que vem. Vou morrer, né? Não, só semana que vem. Semana que vem, inclusive, a gente vai ter que combinar, né? Depois a gente fala disso, que é da prova didática. Então, a gente tem aqui uma célula normal, em que a P53 ela está atuando normalmente, e aqui é aquela célula neoplásica, né, que teve uma mutação da P53. Então, nas condições normais, vamos supor que a gente tem a célula, houve uma alteração, um dano do DNA, a P53 reconhece esse dano do DNA, percebam que a célula não está se proliferando, ela não está se dividindo, né? Então, teve uma ação de um carcinógeno que causou um dano no DNA. Esse dano é reconhecido pela P53 e ela vai aí favorecer a quiescência para que ocorra o reparo desse DNA. Se o reparo não for possível, desencadeia a apoptose. Beleza. Outra forma é quando a gente tem o dano ao DNA, seja através de uma mutação, que aí quando vai entrar no ciclo celular, na replicação, a mutação vai replicar também, ou na replicação que ocorre de forma errada. A edição da DNA polimerase não foi eficiente, ela deixou um erro lá. Então a célula a P53 vai reconhecer esse erro e aí vai deixar a célula em senescência, que é uma célula inativada, então ela não progride o ciclo celular, ela não conclui a divisão celular. Ou ela consegue, através da ativação dos genes de reparo, reparar, e aí a célula pode progredir no ciclo celular, se dividir, ou se não for possível reparar, ela vai aqui induzir a apoptose. A gente ainda não tem definição constante de quando ela vai resolver induzir a senescência da célula ou de quando ela vai resolver induzir a apoptose, tá? O quê? Sim, aqui é justamente, aqui é em condições normais, né?
Aqui quando a gente tem, eu esqueci completamente. Aqui quando a gente tem o dano ao DNA e a gente tem uma mutação da P53, não tem ninguém para reconhecer o dano. Então a célula, sem esse reconhecimento, ela vai entrar no ciclo celular porque ele não vai sinalizar para a senescência, para a quiescência ou para a apoptose. Ela vai lá proliferar porque ela não tem a ação da P53, tá? Tá igual eu lendo o capítulo que foi, meu Deus do céu. Evasão do sistema imune. Aí eu lendo 3 horas da manhã. Aí eu li assim, eu li a mesma frase umas 10 vezes. Rapaz. Não tô entendendo não. Eu tentava, mas meu Deus do céu. E olha, é porque vocês pensam assim, não, a professora só pode começar um dia antes. Mas não, gente, eu comecei na sexta-feira. Mas é um capítulo tão extenso. Na sexta-feira, eu ainda estou bem ainda na secretária. Eu também. Comecei na sexta-feira e é uma coisa assim tão, obviamente, muito novo, né? Eu nunca vi patologia, nem dando na disciplina, nem no meu curso não tem patologia, né? Aí, pra eu compreender do zero, eu fico assim, oh meu Jesus Cristo, mas vai dar certo. O dinheiro sofrido. O dinheiro sofrido, tipo isso mesmo. Além, né, da RB, da P53, a gente também tem, da mesma forma, o TGF-beta, que possui uma atividade supressora do crescimento. Por quê? Porque ele vai reprimir os genes promotores do crescimento, como o MYC, a quinase, né, dependente de ciclina 4, que vai atuar lá em G1. Além disso, ele atua suprimindo o sistema imune e promovendo a angiogênese, favorecendo por 2 vertentes a progressão tumoral. Então, esse TGF-beta, né, esse fator de crescimento de tumor, ele tanto vai favorecer a proliferação do tumor por inibir reprimir os genes promotores de crescimento, tá? Inibir quando ele está normal, né? Ele inibe os genes promotores do crescimento, que é esse MYC e a quinase dependente de ciclina. Se ele está inibindo o MYC e a quinase dependente de ciclina, ele está inibindo o ciclo celular, né? Isso em condições normais. Oxi. Além disso, ele também vai suprimir o sistema imune, promovendo a angiogênese. Então, quando ele está alterado, né, quando ele está mutado de alguma forma, ele não vai mais reprimir esses genes promotores de crescimento. Se ele não reprime, MYC e a quinase podem aí ativar o ciclo celular, a célula prolifera. Nem também ele vai suprimir o sistema imune, que vai para... Isso aqui é quando ele está mutado, tá? Como ele não suprime mais o sistema imune, favorece a geração da angiogênese. Por quê? Porque quando a gente não suprime o sistema imune, o fator de crescimento de vasos, né, que é aquele VEGF, ele se prolifera e é ele que vai, né, atuar no processo da angiogênese, da síntese desses novos vasos. E aí mais nutrientes passando. Exatamente, aí ela tá de boa, tá tranquila, né? E esse processo não age isoladamente não, né? Pode estar acontecendo o RB ao mesmo tempo que está acontecendo. Exatamente, porque o processo das neoplasias, a grande característica que eu falei até por Vitor, né, o acúmulo de mutações. Então eu posso ter uma mutação na P53, ter também na TGF-beta, como ter lá o receptor que está sempre ativo. Então esse acúmulo de mutações é que vai favorecendo os mecanismos das neoplasias. Esse TGF-beta fica no núcleo também ou é espalhado pela sangue? É uma citocina, ele pode circular no sangue, no sistema, então ele acaba sempre chegando em todas as células. Se eu não inativar, por exemplo, esse CD4, ele vai hiperfosforilar o RB, né? Isso, exatamente, que é ele que vai atuar ativando inativando o RB. Né? Então, quando esse TGF-beta está mutado na célula, ela vai ter essa alteração na funcionalidade.
Outra forma de não responder aos inibidores de crescimento é através da inibição do contato celular. Então, quando as células não transformadas crescem em culturas laboratoriais, elas proliferam até serem inibidas por meio do contato de uma célula com outra. Então, a célula está se multiplicando. A partir do momento que ela encostou em outra célula, as comunicações intercelular dizem, opa, não tem mais espaço, para que eu vou me proliferar? Eu não vou ter matriz extracelular, eu não vou ter nutrientes suficientes. Então, não tem sentido eu continuar me proliferando. Então, quando as células elas entram em contato uma com a outra, elas inibem o crescimento. Essa comunicação, né, delas reconhecerem o contato com outra célula e saberem que o espaço está acabando e se conterem, pararem a proliferação, essa comunicação acontece ali por aquelas junções membranosas, né, especificamente formada pelas proteínas caderinas, principalmente. Então, são as junções comunicantes, junções de oclusão, os desmossomos, né, que tem essa abundância de proteínas caderinas e fazem essa comunicação entre as células. Nas células neoplásicas, o gene supressor de tumor NF2 está mutante normalmente. E ele estando mutado, ele inibe a cascata de sinalização entre as caderinas. Portanto, as células neoplásicas não reconhecem que tem células em volta e continuam a se proliferar, tá? Então, o NF2, quando ele está mutante na célula neoplásica, ele vai inibir, vamos colocar para ficar mais fácil, a síntese da caderina. Se eu não tenho caderina, eu não tenho comunicação, eu não tenho junção entre as células. Então, eu estou crescendo, mas eu não sei que tem outra célula ali, porque eu não estou conseguindo me comunicar com ela. Então, eu continuo crescendo, porque eu acho que tem espaço, eu acho que vai ter nutrição suficiente para nós dois. Então, é a inibição do contato celular. A não existência desse contato, a identificação desse contato, ajuda na proliferação dessas células tumorais. Outro gene supressor de tumor é o APC, certo? Não é o APC do ciclo celular, tá? Então, o APC, ele codifica uma proteína que degrada uma proteína chamada de beta-catenina. Então, vamos colocar para facilitar que é como se o APC degradasse a beta-catenina, certo? Que é um componente-chave da via de sinalização WNT, certo? Uma via de sinalização. Esses WNT são fatores solúveis que se ligam a receptores WNT, que transmitem sinais que impedem a degradação da beta-catenina pela APC, tá? Permitindo que essa catenina transloque para o núcleo, onde ela atua como um ativador transcricional, certo? Então, quando a célula ela quer se dividir, para que ela se divida, ela tem que receber o sinal WNT. O WNT se liga ao receptor WNT. Quando isso acontece, ele vai desencadear a não degradação da catenina pela APC. Quando essa catenina não é degradada, ela vai lá para o núcleo e sinaliza para a proliferação da célula, para a entrada do ciclo celular. Quando a célula está neoplásica, a gente vai ter a perda da APC, a degradação, ou seja, se eu não tenho a APC, eu não tenho degradação da beta-catenina, né? Que é o que acontece na multiplicação, no crescimento normal celular. Quando eu tenho a mutação da APC, eu não vou ter a degradação da beta-catenina. Se eu não tenho a degradação da beta-catenina, ela pode ir lá para o núcleo e ativar as proteínas do ciclo celular, ativando a proliferação daquelas células. Então, isso vai levar ao aumento da transcrição de genes que promovem o crescimento, como a ciclina D1, o MYC, mais uma vez, bem como de reguladores transcricionais como o TWIST e o SLUG, que reprimem a expressão da caderina e, portanto, reduzem a inibição por contato. Então, além dele ativar as proteínas
que induzem a proliferação, a progressão do ciclo celular, a divisão dessas células, ele também vai atuar degradando a cadeirina, aumentando ali, né, a inibição de contato. Então, além de eu estar dentro do ciclo celular me proliferando, eu também não consigo reconhecer que tem outras células aqui do meu lado, porque eu não tenho as cadeirinas fazendo essa junção de adesão. Então, vamos lá. Uma célula em repouso, né, em G0. Ela não tem o sinal do WNT, então ela tem uma APC ativa que forma um complexo que degrada a catenina, tá? Se eu degradei a catenina, ninguém vai chegar lá no núcleo para favorecer a proliferação celular. Quando a célula quer se dividir, quer crescer em condições normais, a gente recebe uma molécula, um fator chamado de WNT, que se liga ao receptor WNT. Essa ligação ao receptor WNT ativa esse receptor e ele desencadeia uma cascata de sinais que impede a formação do complexo ativo da APC. Se o complexo ativo da APC não se forma, ele não consegue degradar a catenina. Se a catenina não é degradada, ela vai lá no núcleo, entra no núcleo e ativa as ciclinas, as quinases, dependendo de ciclinas, para que o ciclo celular prossiga, tá? Isso em condições normais, quando a célula quer se dividir normalmente. Quando a gente tem uma célula neoplásica, ocorre uma mutação do gene APC que faz com que ele nem mesmo seja sintetizado. Então, ele não vai formar o complexo porque ele nem sintetizado está sendo. Ele foi inibido. Sem a APC, a gente já sabe que a catenina não é degradada, então ela entra no núcleo e ativa a proliferação, ativando o ciclo celular. Além disso, a inexistência da APC também vai favorecer a degradação das cadeirinas, então a gente não tem essa comunicação intercélula, então não vai ocorrer a inibição do crescimento por contato, porque as células não sabem, só de encostar, se não tiver uma sinalização, que tem outras células no caminho, tá? Esqueci de passar a figura. A cadeirina é como se fosse boa, né? É ela que sinaliza a comunicação, então ela faz a inibição do crescimento por contato. E a catenina é como se fosse ruim. Quando ela está inteira, ela vai lá no núcleo e faz a célula proliferar. Outra modificação que acontece é a alteração do metabolismo. Acredito que agora vai ser mais rápido, tá, gente? O mais difícil já passou. A cara da Lara tá ótima. Então, mesmo na presença de oxigênio suficiente, as células cancerosas demonstram uma alteração no metabolismo celular, caracterizada por altos níveis de absorção de glicose e maior conversão de glicose em lactato, ou seja, fermentação lática, através da via glicolítica. Então, é o que a gente sabe. Tumores, neoplasias, amam glicose. Então, eles consomem um valor elevadíssimo em comparação com outras células de glicose dentro do organismo. Esse fenômeno das células neoplásicas, né, dos tumores neoplásicos consumirem uma quantidade elevada de glicose, é chamado de efeito Warburg, que é nada mais nada menos que uma glicólise aeróbica, ou seja, há a presença do oxigênio, mas a célula prefere realizar o processo fermentativo. E aí você pode se perguntar, por que é vantajoso para uma célula cancerosa usar uma glicólise ineficiente? A gente sabe que o processo de fermentação vai gerar 2 ATPs, né, para cada molécula de glicose. Enquanto a fosforilação oxidativa, a respiração celular, vai gerar até 36 ATPs por molécula de glicose, dependendo da lançadeira. Então, por que a célula neoplásica ela seleciona essa via? Porque a glicólise aeróbica, que é esse efeito Warburg, fornece às células tumorais que estão em pleno crescimento e que se dividem rapidamente os intermediários metabólicos necessários.
para a síntese de componentes celulares. Se elas estão em crescimento, em proliferação constantemente elas precisam duplicar organelas, duplicar a composição do citoplasma, duplicar os fosfolipídios para que as células tenham exatamente a mesma composição, estrutura e morfologia da célula parental. Então, para que ela tenha essa quantidade, esse conteúdo, ela precisa desses intermediários. São os intermediários da via glicolítica que vão fornecer esses metabólitos para esse processo. Se ela pega tudo e envia lá para o ciclo de Krebs e depois para a cadeia transportadora, ela perde esses intermediários. Então, por isso, ela seleciona, né, esse consumo mais elevado da glicólise, que em vez de eu realizar, se ela quiser só energia, ela precisa de 32 ATPs. Então, ela pega uma glicose e degrada, né, na respiração aeróbica, na respiração celular, que ela obtém os 32 ATPs. Mas o objetivo dela não é obter energia, é pegar os intermediários. Então ela passa várias vezes pela glicólise apenas, né, e pela fermentação lática, porque a glicólise vai fornecer intermediários à torta e à direita para ela conseguir se proliferar. Então, esses intermediários seria tipo o piruvato, por exemplo? São os intermediários da glicólise. Exatamente. Então, a reprogramação metabólica é produzida por cascatas de sinalização downstream, né? Então, vai ali, nesse processo, ela vai utilizar esses intermediários para sintetizar receptores, né, constitutivamente ativos, para deixar a RAS, a MYC, toda a vida ativos, né? E assim, ativar o ciclo celular, ativar a proliferação. Outro processo de alteração do metabolismo é a autofagia. A autofagia é um estado grave de deficiência de nutrientes, no qual as células não apenas interrompem o seu crescimento, mas também canibalizam suas próprias organelas. Se essa adaptação falhar, as células morrem quando elas estão em situação de ausência de nutrientes. As células neoplásicas tumorais muitas vezes parecem ser capazes de crescer em condições ambientais marginais, ou seja, dessa restrição, sem desencadear a autofagia. Então, significa que as vias que induzem o processo de autofagia, elas estão desreguladas nas células neoplásicas, tá? Então aqui a gente tem uma célula normal, né? Uma célula quiescente normal, a gente tem um transportador de glicose, a glicose entra na célula tranquilamente e ela vai, né, passar pelo processo da glicólise, mas da glicólise ela vai seguir para o ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Quando a gente tem a célula mutante, né, ela vai consumir uma quantidade muito maior de glicose. Por quê? Porque ela quer que essa glicose passe pela via glicolítica, mas ela não envia o resultado da via glicolítica para o ciclo de Krebs, para a cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Ela vai realizar o processo de fermentação, porque assim ela consegue os intermediários para a síntese de nucleotídeos e aminoácidos, né? Eu preciso de proteínas para minha nova célula, eu preciso dos nucleotídeos para a replicação do meu material genético, tá? E aí, consequentemente, favorece o crescimento. Se ela está conseguindo duplicar o conteúdo, né, a composição, ela vai conseguir se duplicar, ela vai conseguir se proliferar. Temos também como mecanismo, né, a evasão da apoptose. Então, a evasão da apoptose pelas células cancerosas ocorre principalmente por meio de mutações adquiridas e alterações na expressão gênica que desativam os principais componentes da via intrínseca ou que reajustam o equilíbrio dos fatores reguladores, de modo a favorecer a sobrevivência celular em face aos estresses intrínsecos.
Isso vai ser desencadeado pela perda da função da P53 ou pela superexpressão de membros antiapoptóticos da família BCL2, né? Também pode estar relacionado aos inibidores MDM2, que vai inibir a P53. A BCL2 é justamente dessa família de membros antiapoptóticos, dessa via intrínseca da apoptose, e eles vão ser os principais alvos dos fármacos, né? Eu sei que tem aqui a incidência muito grande nesse câncer, pelos exames que a gente viu, da presença do inibidor MDM2. Então, é ele que está bloqueando, inibindo a ação da P53. Então, vamos pegar e desenhar um fármaco que atue sobre a MDM2, inibindo a MDM2. Então, se a MDM2 não existe, a P53 retorna e consegue começar a observar aí os erros, reparar que essência, senescência ou apoptose, tá? Então, basicamente, a gente tem, né, os agentes carcinogênicos que causam dano ao DNA. Esse dano ao DNA vai ter reconhecimento pela P53. Essa P53 pode ativar aqui os fatores apoptóticos. Esses fatores apoptóticos, vocês lembram que eles vão atuar abrindo canais na membrana mitocondrial, na via intrínseca. Pronto, quando ele abre esses canais, o que é que sai? Principalmente citocromo C, que sinaliza para a ativação da caspase 9, né? Depois a efetora, que desencadeia a morte celular programada. Isso acontece em condições normais. Quando a gente tem aqui uma mutação da P53, ou até mesmo, né, a P53 ela não está funcionando devido a essa mutação, ou a gente tem uma superexpressão do inibidor da P53, que é o MDM2, ou a gente tem uma superexpressão de proteínas anti-apoptóticas. Então, vocês lembram que eu falei, quando a gente viu a via intrínseca da apoptose, que a gente tem a presença tanto de proteínas apoptóticas como anti-apoptóticas. A gente tem o equilíbrio. A partir do momento em que eu tenho um aumento da concentração, né, desequilibra de proteínas anti-apoptóticas, eu vou impedir que esse poro abra, então permanece fechado, não escapa o citocromo C, então ele não ativa as caspases, não ativa a apoptose. Então ela consegue evadir o mecanismo da morte celular programada e mantém o dano ao DNA lá sem ser reparado, ou seja, a célula vai se proliferando com o erro no material genético. Outro mecanismo também das células neoplásicas é a imortalidade, né? Então, essas células neoplásicas, elas têm uma replicação ilimitada coletiva, por isso que elas são chamadas de células imortais. Mas percebam, não significa que a célula ela não morre. Ela pode ser eliminada ou morrer por falta de subsídios, né? Não tem nutriente, não tem oxigênio, tá? Ou ela pode ser atacada por uma célula fagocitária do sistema imune, por um linfócito do nosso sistema imune, tá certo? Então ela pode sim morrer. Ela não morre, ela é imortal no sentido de que é uma célula que não envelhece, tá? Induzindo a apoptose. A gente sabe que à medida que as nossas células, por isso que o processo de envelhecimento ele leva à morte, porque à medida que as nossas células elas vão se dividindo, elas vão perdendo a cada divisão celular os telômeros. Esse é o processo de envelhecimento. E esses telômeros, eles não são repostos. Então, isso vai gerando na célula a apoptose, a morte dela, ela vai envelhecendo e perdendo a funcionalidade. Nas células neoplásicas, elas possuem uma telomerase ativa constitutivamente, graças a uma mutação. Então, essa telomerase ativa, ela vai sintetizar eternamente telômeros e por mais que ela vá se dividindo, ela não vai envelhecer, ou seja, não vai induzir a apoptose, porque ela não perde esses telômeros a cada divisão. Então, a célula normal, que tem essa telomerase inativa, ela sofre aqui umas 50, 70 divisões celulares ao longo da vida.
e à medida que essas divisões vão acontecendo, ela vai aqui tendo um encurtamento dos telômeros, que é essa região vermelhinha, tá? Então, com esse encurtamento, né, essa célula vai ser reconhecida como uma célula que já está bem envelhecida, e aí tem a ação da P53, que ativa essa célula para a senescência ou para a apoptose, certo? Quando nós temos a célula mutante, a célula neoplásica, a cada divisão celular, esses telômeros não vão reduzindo. Por quê? Porque ela tem uma telomerase ativa constantemente. Então, ela sempre mantém a síntese desses telômeros nas extremidades, tá? Então, como a gente, além disso, né, além dela ter a ativação da telomerase, a gente tem um acúmulo das mutações, né, ou seja, não vai ter aqui outras metodologias de reconhecimento do erro, certo? Então, esse DNA lesado, mutado, ele vai se perpetuando, porque existem outros mecanismos que também favorecem que ele não seja eliminado. Então, é imortal no sentido de que não envelhece, tá? Não que ela não possa ser destruída por um quimioterápico, pelo sistema imune ou... Esse menos telomerase ali é o quê? Esse o quê? Esse ali é o menos ou é menos telomerase antes da catástrofe? Sim, não tem a telomerase. As células cancerosas que não têm essa mutação para a telomerase ativa constantemente, à medida que elas se multiplicam muito, né, elas se proliferam muito, elas vão perdendo os telômeros. Se não tem o telômero, sinaliza para morte celular. Aqui já. Isso. Outro mecanismo encontrado nas células neoplásicas é a angiogênese, que envolve o fato de que mesmo que um tumor sólido possua todas as aberrações genéticas necessárias para a sua transformação maligna, ele não pode crescer além de 1 a 2 milímetros de diâmetro, a menos que tenha a capacidade de induzir a angiogênese. Então, além da nutrição, né, a angiogênese ela também vai favorecer a metástase. Então, ela nutrindo as células, ela favorece a proliferação do tumor, o crescimento do tumor. Mas se eu estou irrigando aquele tumor, a probabilidade de que aconteça a invasão daqueles vasos sanguíneos e, consequentemente, se eu cheguei nos vasos sanguíneos, eu cheguei nas vias de disseminação, né? Então, favorece a ocorrência da metástase. Então, no início do seu desenvolvimento, a maioria dos tumores humanos não induz a angiogênese. Sem reserva de nutrientes, esses tumores permanecem pequenos ou in situ, possivelmente por anos, que vai ser controlado pelo equilíbrio entre os fatores angiogênicos e anti-angiogênicos, até que uma alteração angiogênica encerre esse estado de quiescência vascular, por exemplo, hipóxia, principalmente relacionado, né, esse momento em que sai dessa quiescência, está relacionado à superexpressão desse gene HIF1-alfa, que vai estimular a expressão do fator de transcrição, fator de crescimento de vasos endoteliais, certo? Ou seja, vasos sanguíneos. Eu? Então, vamos lá. Então, a angiogênese ela vai favorecer a proliferação do tumor por esses inúmeros motivos, né? Tanto favorece a invasão, como ela também favorece a nutrição do tumor. E é aquilo que vocês já viram lá no começo, né? Do que era a angiogênese, que é essa formação de novos vasos. Temos aí, penúltimo, né? A invasão e metástase. A invasão e a metástase, elas resultam de interações complexas. Peraí. Tá certo. Oh, meu Deus do céu. Cara, como é que eu volto isso aqui? Então, elas resultam de interações complexas envolvendo células cancerosas, estromais e a matriz extracelular, né? Elas estão relacionadas a uma maior morbidade e mortalidade do câncer, né?
E essas interações, tanto entre as células neoplásicas, do estroma de sustentação, né, com a matriz extracelular, elas seguem uma série de etapas. Então, a gente tem primeiro a invasão local, depois temos a invasão vascular, seja dos vasos sanguíneos ou dos vasos linfáticos. Depois a gente tem o trânsito pela vasculatura. Depois a gente vai ter a saída, que é o que a gente chama de extravasamento dos vasos sanguíneos. E a formação de micrometástases e crescimento dessas micrometástases em tumores macroscópicos. Então, como é que acontece? Ele começa a secretar determinadas enzimas, né? Ocorre outra mutação, ele secreta algumas enzimas, que ele começa a degradar aqui a camada basal. Com essa degradação, ele abre o espaço para que ele comece a passar. A gente vai já ver como é que acontece essa passagem. Com essa passagem, ele chega aqui na corrente sanguínea, ou seja, invasão vascular. Depois ele vai ficar lá circulando, trânsito pela vasculatura, até que ele vai chegar em algum local que ele vai tentar sair, ou seja, extravasar. Quando ele extravasa e ele consegue se estabelecer no local, a gente tem a formação de micrometástases, né? Começa a formaçãozinha lá do tumor no local. Essas micrometástases podem ou não ir se desenvolvendo cada vez mais, porque vai gerar aquela resposta inflamatória, combatida e tudo mais. E aí ele pode evoluir até um tumor macroscópico, que é o que a gente vê aqui, né? Invadiu, chegou na corrente sanguínea, pode formar um coágulo junto com as plaquetas, né, as fibrinas. Esse coágulo ele pode embolizar e acabar chegando em algum outro local do organismo. E aí, quando ele chega lá, ele consegue se estabelecer. Tem aqui, né, os vasos sanguíneos estão irrigando, estão dando nutrientes a ele. Ele começa a se proliferar e formar uma micrometástase longe do tumor primário. Tumor primário é onde a gente tem o início da formação da neoplasia, tá? Tumor micrometástico ou metástico, né, quando já está macroscópico, é quando atinge um local distante do tumor primário. Então, o processo de invasão, ele ocorre através de duas fases: a invasão da matriz extracelular e a disseminação vascular e o realojamento das células tumorais. Primeiramente, essas células neoplásicas devem romper a membrana basal subjacente, seja pela secreção de enzimas, seja pelo distanciamento das células neoplásicas. Elas começam, né, pela alteração morfológica, a abrir espaços entre elas que permite essa passagem. E aí a gente vai ter a locomoção e a migração através dessa membrana basal. Depois de atravessar o tecido conjuntivo e intersticial e finalmente obter acesso à circulação penetrando a membrana basal vascular, ele consegue entrar aqui na corrente sanguínea. Então observem, ou ele vai ter, né, um afrouxamento, né, um distanciamento entre as células neoplásicas que favorece essa entrada. Obviamente existem outras células de proteínas envolvidas. Ou ele vai secretar enzimas que degradam a matriz extracelular dessa membrana basal e ele consegue entrar. E aí, a partir do momento que ou degradou ou tem um espaço, ele começa a se locomover, a migrar e de fato invadir essa camada basal, até que ele pode chegar na parte vascular, certo? Então, vários fatores parecem limitar. Depois chegou na parte vascular, pode aí se alojar em determinado local, né? Sempre vai ter sucesso. Houve a invasão, houve a metástase, vai ter sucesso onde aquela célula neoplásica chegar. Existem vários fatores que limitam o potencial metastático das células tumorais circulantes. Primeiro, quando ele chega ali no sangue, ele está em contato direto com as células de defesa do nosso sistema imune. Então, ele pode ser destruído por células do sistema imune. Além disso, quando ele chega no local que ele quer se alojar, ele pode ter uma falta de suporte estromal. Então, ele já vem de uma estrutura em que a gente tem o estroma de sustentação. O estroma de sustentação, né? Então, ele chegou lá no local, não encontrou esse estroma de sustentação, então ele não consegue se desenvolver, né?
não tem nutriente, não tem oxigênio, não tem onde ele se aderir, tá? Então as células elas acabam ficando em um estado dormente. Além disso, né, existe a possibilidade delas serem destruídas pelo sistema imune, delas morrerem por falta do estroma de sustentação, mas também existe a possibilidade de, mesmo elas não encontrando uma condição ideal no local, elas ficarem lá no estado dormente. E aí, com um ciclo celular muito lento, elas iniciam a proliferação, gerando o quê? Micrometástases sem progressão. Elas ficam ali dormentes, né? Por que eu digo elas? Porque na maioria das vezes o que vai metastatizar são êmbolos, né? Então são aglomerados de células. Se isso for negligenciado, vira uma metástase macroscópica, né? Ele começa a se proliferar e aí vira a metástase macroscópica. Então, o local em que as metástases se estabelecem está relacionado com dois fatores: a localização anatômica e a drenagem vascular do tumor primário, que é o que a gente chama de primeiro leito capilar disponível. Então, eu tenho ali um tumor numa determinada região e justamente nessa região a gente tem muita irrigação sanguínea ou a gente tem a passagem de muitos vasos linfáticos, então isso vai acabar favorecendo a ocorrência da metástase, porque esse tecido vai ser muito drenado, uma célula ou outra vai acabar escapando. Além disso, né, da localização anatômica, né, da drenagem, de estar perto ali, tanto de vasos sanguíneos como do sistema linfático, além disso, a gente tem tropismo de tumores específicos para tecidos específicos que não está claramente definido como ocorre. Então, nós temos aí a quimiotaxia para receptores do tecido-alvo, como, por exemplo, no câncer de próstata, a maioria das metástases, esqueci a porcentagem que estava lá, tantos por cento mais elevada, vai metastizar no osso. Por quê? Porque os osteoblastos, né, as células lá do osso, possuem receptores que atraem essas células neoplásicas. Então, elas acabam sempre indo para o mesmo local. E isso é característico de vários tipos de cânceres. Células de um determinado um tipo de câncer que sempre metastatiza em um determinado local. Porque naquele local as células têm receptores para essas células neoplásicas. Assim, a composição do estroma, a presença de células do sistema imune infiltradas, a quantidade de genes mutantes e o grau e a qualidade da angiogênese também, obviamente, influenciam a metástase. Se eu tenho uma angiogênese boa, estou nutrindo o tumor, ele cresce mais. Se eu tenho vários genes mutantes, ele tem uma capacidade, uma agressividade muito maior. Se eu tenho um estroma de sustentação bom, ele tem a sustentação e a nutrição que ele precisa, né? Então, ele ajuda na proliferação, ajuda na metástase. E, por fim, o último mecanismo identificado nas células neoplásicas é a evasão do sistema imune, que eu li às 3 horas, então, realmente, não está muito legal, mas vai dar certo. Então, atualmente, terapias que permitam que o sistema imune do hospedeiro reconheça e destrua as células cancerosas está finalmente se concretizando e em grande parte devido a uma compreensão mais clara dos mecanismos pelos quais as células cancerosas evitam a resposta do hospedeiro, chamado de vigilância imunológica. A resposta do hospedeiro é a vigilância imunológica. Então, o nosso sistema imune, ele constantemente escaneia, né, faz um scan do nosso corpo para detectar células problemáticas emergentes. O sistema imune, ele não vai atuar só na infecção, não. Ele também atua dentro do nosso corpo, vendo alguma célula que tem algum problema. E como é que ele detecta essas células problemas? Essas células neoplásicas, elas vão expressar nas suas membranas antígenos tumorais. Elas não têm várias mutações, então elas estão apresentando na membrana delas os seus antígenos tumorais, né? As proteínas que ela está sintetizando na sua proliferação. Então, o nosso sistema imune reconhece esses antígenos tumorais e parte para a destruição dessas células neoplásicas. No entanto, alterações permitem às células cancerosas evadirem as respostas antitumorais.
que é a evasão imunológica ou imunomodulação. Isso vai promover respostas pró-tumorais, né, que favorecem a proliferação do tumor. Então, o estudo desses mecanismos levou a novas imunoterapias efetivas que funcionam reativando as respostas imunes latentes do hospedeiro. Então, basicamente, os antígenos tumorais envolvem os neoantígenos. A cada mutação que essa célula neoplásica realiza, ela vai sintetizar uma nova proteína que vai ser um antígeno reconhecido como estranho, reconhecido um antígeno como tumoral. Além disso, além das proteínas sintetizadas graças à mutação, também existem proteínas não mutadas, proteínas que são comuns do nosso organismo, que são expressas por células tumorais. Por exemplo, existe uma proteína que ela normalmente é sintetizada, secretada no nosso organismo, que é a tirosinase. Em células tumorais, essa tirosinase ela se apresenta em alta concentração. Não tem a explicação de porquê, mas existem tanto os antígenos tumorais, né, secretados pelas mutações que foram realizadas, como também o aumento da concentração de uma molécula que é própria, ele pode ser reconhecido. Então é o que a gente já associa com o quê? Com a autoimunidade, né? Se ele começa a reconhecer algo que é próprio só porque aumentou a concentração, já entra como um fator de autoimunidade. No câncer testicular, ele começa a expressar o MHC, né, que ele só expressa MHC de classe 2. Ele começa a expressar o MHC que estava antes silenciado. Então, esse MHC, que não é expresso nas células testiculares, ele começa a ser atacado, porque não é para ele estar ali. Então, ele passa a ser atacado. Além disso, além das proteínas dos antígenos tumorais, das mutações, há aquelas proteínas que, quando aumentam a concentração, também respondem como um antígeno tumoral. Nós também temos as proteínas virais oncogênicas. No câncer de colo de útero, no linfoma de células B comuns em pessoas com HIV positivo, aí isso vai acontecer por quê? Porque eles têm poucos linfócitos T atuando. Quem tem HIV não tem pouco linfócito T. Então ele não vai aí reconhecer essas proteínas virais, não vai atuar na defesa dessas proteínas virais, então não vai atacar essas células neoplásicas, então favorece a proliferação, ou seja, a ocorrência do câncer de colo de útero, do linfoma das células B. Inicialmente, as reações imunes inatas causam a morte de células cancerosas individualmente, devido ao crescimento desregulado, estresses metabólicos e hipóxia, e isso vai liberar o quê? Os padrões moleculares associados ao dano. Então a célula ela começou a se proliferar, causa aquele processo inflamatório, as células fagocitárias vão lá, reconhecem, fagocitam, degrada, e aí nessa degradação vai gerar os dumps. São esses dumps que vão ativar as reações da imunidade adquirida, ou seja, aquelas mais específicas. Em especial, as células da imunidade adquirida que atuam sobre as neoplasias são os linfócitos T citotóxicos, os linfócitos CD8, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma neoplasia, um tumor sendo formado, e aí esse tumor, ele vai ter algumas células suas morrendo por inúmeras coisas, né? A gente tem aqui uma célula fagocitária do nosso sistema imune que reconhece um antígeno tumoral, ou essa célula, ela secreta uma concentração muito elevada de uma proteína própria, que normalmente ela existe em concentrações basais. Então, a partir do momento que ela está numa concentração muito elevada, o sistema imune já reconhece que tem um problema. Então, ele também vai reconhecer esse como um antígeno, só que é um antígeno próprio, então é um tipo de autoimunidade. Ele também vai atacar essas células, degradando essas células. Proteínas virais também, né, principalmente em pessoas HIV positivo, vão desencadear a resposta à morte dessas células tumorais. Então, como? Oi? É o HIV que provoca a morte desse tumor, das células do tumor? Não, o HIV causa a queda dos linfócitos T.
Se eu não tenho os linfócitos T, eu tenho a proliferação das proteínas virais oncogênicas que promovem a alteração dos oncogenes. Esses oncogenes é que favorecem o câncer, né? Então, a gente tem aqui essas células com os antígenos tumorais sendo reconhecidos por células da imunidade inata. Essas células da imunidade inata vão aqui reconhecer, fagocitar e vão se direcionar para os linfonodos para fazer o quê? A apresentação do antígeno, né? Para o linfócito. Ela apresenta principalmente para o linfócito T, CD8, né? Que é o citotóxico. Ela apresenta, esse linfócito fica ativo e ele vai se dirigir lá por quimiotaxia, né, para o local do tumor e vai atuar especificamente matando essas células. Isso aqui é a resposta imunológica que acontece normalmente. A nossa resposta aos tumores, do ponto de vista específico, ou seja, da imunidade adquirida, é desencadeada principalmente pelos linfócitos T citotóxicos, que vão reconhecer os antígenos tumorais ou vão reconhecer proteínas próprias, antígenos próprios, que estão sendo secretados em uma quantidade muito elevada, ou proteínas virais têm essa capacidade também de favorecer a formação desse tumor, tá? Tá aqui nesses três, né, porque ele colocou lá nessas três sequências, mas isso aqui não é como se fosse um antígeno, entendeu? De reconhecimento. O que é o antígeno de reconhecimento? São os antígenos tumorais, que são característicos das células neoplásicas, ou seja, são estranhos, de fato, são produzidos devido à mutação, e aí a gente tem os antígenos próprios, que são essas proteínas que começam a ser secretadas numa concentração anormal. E aqui essas proteínas virais é só para mostrar a associação delas com a formação das neoplasias, tá? Não é que elas sejam reconhecidas e desencadeia a morte pelo sistema imune, tá? É porque no livro tava tudo junto, aí eu coloquei, mas é uma coisa diferente da outra. Eu tô ficando sem voz. Então vamos lá. Falta 2, Falta 2? Portanto, fica evidente... Portanto, fica evidente que para atingir tamanhos clinicamente significativos, as neoplasias devem ser compostas por células invisíveis ao sistema imune, né? Processo de imunoedição, que é a capacidade do sistema imune de promover a seleção darwiniana dos subclones tumorais mais aptos em evadir a imunidade. Então, a célula tumoral ela vai sofrendo mutações, para quê? Para que ela não expresse os antígenos tumorais, os antígenos estranhos. Ou no outro exemplo, para que ela não aumente a concentração daquele antígeno próprio, que não pode existir em condições anormais. Então, a seleção darwiniana, para selecionar a neoplasia mais eficaz, vai selecionar aquela célula que não apresenta esses antígenos tumorais ou esses antígenos próprios que podem ser reconhecidos. Esse é um mecanismo de evasão do sistema imune das células neoplásicas. Elas selecionam as células que não expressam os antígenos tumorais, certo? E isso vai acontecer à medida que mutações foram acontecendo. Conseguiu entender? Deu para entender? Dos antígenos tumorais. Então, dentre essas ações malignas, as principais são as alterações que anulam as respostas do CD8, que vem aí uma mutação, por exemplo, na beta-2 microglobulina, que é a cadeia lá do MHC de classe 1. Se eu não tenho MHC de classe 1, o linfócito T não reconhece, não apresenta, não reconhece. Pontos de controle imunológicos também são alterados. Isso vai aumentar a autotolerância e controlam as respostas imunes. Por exemplo, existe um mecanismo que controla a resposta imunológica, que é a expressão nas células do inibidor CTLA4. Vocês lembram que eu falei para vocês lá na aula de imunidade que tinha que ligar ao MHC, mas também tinha que ligar o coestimulador. A presença desse CTLA4 inibe o segundo sinal, que é preciso para a apresentação acontecer. Então, não acontece a apresentação, não acontece a ativação do linfócito, não acontece a ativação do sistema imune, tá?
Então esse CTLA4 ou essa daqui também, PDL1, também tem esse papel de não ativar o nosso sistema imune. Então as células neoplásicas, muitas possuem essa mutação que vai exibir lá na membrana constantemente o CTLA4. Então o linfócito T que ele vier para reconhecer o antígeno tumoral, porque ele foi ativado pela APC, mas acho que eu não falei lá na aula de imunologia, mesmo ele tendo sido ativado, ele vai precisar reconhecer o antígeno novamente, ou seja, ele vai precisar ser apresentado novamente. Ele não vai precisar ser ativado, mas ele vai precisar ser apresentado novamente. Então, se eu não consigo fazer a apresentação pela presença do CTLA4, eu não vou conseguir aí ativar o CD8, ele não vai exercer o seu papel citotóxico. Então, a descoberta desses pontos de controle que desativam a imunidade antitumoral levou ao desenvolvimento de anticorpos que bloqueiam esses pontos de controle, né? É o processo da autoimunidade. Então, vamos mostrar aqui. Então, a gente tem lá no linfonodo a célula apresentadora de antígenos, querendo apresentar um antígeno tumoral para o linfócito T citotóxico. Mas para que a apresentação seja concluída, ele precisa que o segundo sinal aconteça. Se esse linfócito T CD8 mutado, né, sofreu uma mutação, ele tem a expressão constante do CTLA4, ele não vai conseguir fazer o segundo sinal. Então percebam, só para que vocês entendam do slide anterior. A célula tumoral, ela sintetiza moléculas que induzem o linfócito T CD8 a expressar constantemente o CTLA4, tá? Porque eu falei que ela expressava, mas para facilitar a compreensão, mas não é ela quem expressa o CTLA4, até mesmo porque não é ela que vai reconhecer. Então ela produz substâncias através das suas mutações que vão induzir no citotóxico a expressão constante do CTLA4. Se eu tenho a expressão do CTLA4, eu não tenho coestimulação, eu não tenho apresentação, ele não pode atuar. E aí onde é que vem os medicamentos, né? A gente tem um anticorpo aqui direcionado para interagir com o CTLA4. Se o CTLA4 está interagindo com esse medicamento, o CD28 fica livre para interagir com o CD80 ou o CD86, portanto a apresentação é concluída, o citotóxico é ativado e começa a atuar nessas células tumorais. Aqui ele chega na célula tumoral e essa célula tumoral, que é aquele outro ligante, é esse ligante de PD1. O linfócito T citotóxico possui esse receptor chamado de PD1, tá? Então, a partir do momento que o linfócito T, ele se liga, o PD1 dele se liga ao ligante PD1 da célula tumoral, esse linfócito citotóxico, ele é inibido, tá? Quando ele interagir o seu PD1 com o ligante PD1 da célula tumoral, ele fica inibido, por mais que ele esteja reconhecendo aqui o antígeno tumoral. Mas, quando a gente pega os medicamentos, os quimioterápicos, a gente tem quimioterápicos voltados para o anti-PD1, ou seja, que vai interagir com o receptor PD1 do citotóxico, e também tem o anti-ligante do PD1, que vai interagir com o ligante do PD1 da célula tumoral. Então, eles não conseguem interagir, então ele não vai ser inativado. Então, ele vai ser ativado porque ele está apresentando, imaginem aqui a coestimulação, tá? O segundo sinal, e ele ativado, ele vai liberar perfurina, granzima, desencadear a morte celular programada, a apoptose. É isso, pessoal!